Babá virgem gera escândalo em cama de milionário e segredos familiares surgem. Quando Mariana recebeu a proposta para trabalhar como babá na mansão de Lucas, o milionário excêntrico da cidade, não imaginava que sua vida mudaria para sempre. Eram horas de trabalho, mas o salário... Ah, o salário! Assim que atravessou os portões imponentes, suas expectativas se esbarraram na realidade de um mundo de opulência, que reluzia em cada detalhe. Tapetes vermelhos, lustres de cristal pendurados nos tetos altos e quadros de artistas renomados adornavam os corredores. Mariana sentiu um misto de empolgação e medo, como se estivesse prestes a entrar em um filme de Hollywood. Os filhos de Lucas, duas crianças adoráveis, também a receberam com entusiasmo. Mas nas expressões dos pequenos havia uma sombra de tristeza que a angustiava. Uma noite, enquanto os colocava para dormir, ela ouviu sussurros além da porta fechada. Mamãe não gosta dele. Aquelas palavras a deixaram intrigada. Que tipo de vida era aquela? O que estava oculto atrás das paredes impecáveis da mansão? Lucas, por sua vez, parecia um enigma. Seu olhar intenso e a seriedade que exibia tornavam difícil decifrar o homem por trás da fortuna. Ele estava sempre imerso em trabalho, com uma expressão de preocupação permanente. Mas havia algo mais. Mariana sentia uma conexão inexplicável com ele, um magnetismo que a atraía, mas a paralisava ao mesmo tempo. O jeito que passava a mão pelos cabelos ou se perdia em pensamentos a deixava intrigada. Conforme os dias se passavam, Mariana percebeu que algumas coisas não se encaixavam. Dependências trancadas, olhares furtivos dos empregados e conversas sussurradas, que cessavam assim que ela se aproximava. E a mãe de Lucas, uma mulher conhecida pelo seu controle rígido, parecia sempre à espreita, observando cada passo dela. Mariana não sabia que na história que invisivelmente a envolvia existia um passado turbulento, repleto de ambições e rivalidades. Um algo a mais que a fazia sentir que seus próprios segredos estavam entrelaçados com a trajetória dos Richters. Foi uma festa extravagante, repleta de glamurosos convidados e risadas ocasionalmente forçadas, que tudo mudaria. As taças de cristal tilintavam, a música era alta e as luzes dançantes obscureciam as verdades. Quando a mãe de Lucas se levantou para fazer um brinde, uma onda de tensão percorreu a sala. O que saberia sobre Mariana que poderia mudar tudo? Antes que a noite terminasse, um segredo explosivo iria à tona, desafiando tudo o que ela acreditava e, mais importante, sua lealdade. Poderia ela escolher entre o amor que brotava com Lucas e a verdade que tantos queriam esconder? Enquanto a festa acontecia, Mariana travava uma batalha interior. O que escolher? O amor que estava crescendo dentro dela ou a carga pesada dos segredos que ameaçava a segurança das crianças, que ela já aprendera a amar? E em meio a um clima irrespirável de segredos e mentiras, ela percebeu que suas decisões poderiam não apenas mudar seu destino, mas o destino de todos na mansão. O que será que isso significava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Mariana lutava com seus próprios pensamentos na festa, um silêncio súbito tomou conta do ambiente. A música morreu e o riso dos convidados desapareceu
como se nunca tivesse existido. Todos os olhares se voltaram para a mãe de Lucas, que agora falava com um tom grave. Eu não quero que os segredos da nossa família sejam expostos aqui. Ela soltou, a voz firme como aço. Mariana franziu a testa. Que segredos? O que ela queria impedir? E então, um grito cortou o ar, vindo da parte de trás da sala. Era uma das crianças. Todos se viraram. Surpresos. O menino, em lágrimas, apontava para a porta da cozinha, onde um som metálico reverberava. Mariana se lembrou de como as dependências trancadas sempre a intrigaram. O que havia ali? Lucas, assustado, correu na direção do filho, enquanto a mãe dele se esforçava para manter a aparente compostura. É só um brinquedo quebrado, querido. Não se preocupe, ela disse, mas seu olhar traía seu medo. Mariana não sabia por quê, mas sentiu que precisava ir atrás deles. O desejo de proteger as crianças estava se sobrepondo à sua curiosidade. Numa fração de segundo, decidiu seguir. Ela se esgueirou pela multidão, passando por convidados que agora sussurravam entre si, a tensão no ar quase palpável. Ao chegar à cozinha, a porta estava entreaberta. Mariana empurrou devagar e viu que estava causando o alvoroço. Uma cena inesperada. No chão, um copo quebrado. Mas o que mais chamou sua atenção foi a caixa de madeira velha que estava à mostra, como se tivesse sido esquecida por anos. Os olhos dela brilharam ao ver que havia algo dentro dela. Era um diário. Antes que pudesse tocar, Lucas apareceu com as crianças. Sua expressão aliviada ao ver que tudo estava bem. Mas a mãe de Lucas imediatamente se interpôs. Seus olhos ferozes. O que você está fazendo aqui, Mariana? Ela rosnou, agora sem a máscara de elegância. Havia uma fúria contida, o medo que emanava dela. Mariana olhou para o diário e em uma fração de segundo percebeu. Aquele diário poderia conter segredos que poderiam não apenas afetar sua vida, mas também a vida de Lucas e das crianças. Eu só quero entender o que está acontecendo, disse ela, tentando pegar o diário. Antes que pudesse alcançar, a mãe de Lucas empurrou Mariana para longe, fazendo-a tropeçar e cair. O barulho fez todos na festa se virarem. Mariana se levantou, confusa e machucada, mas determinada. As crianças estavam ao seu lado, e o olhar do menino agora estava cheio de pânico. A tensão entre os adultos era insuportável. Por favor, não deixem ela abrir isso, implorou ele, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Lucas olhou para a mãe e então para Mariana, seu olhar cheio de uma nova clareza, como se finalmente visse o que todos estavam tentando esconder. O ar estava carregado e o silêncio foi interrompido por uma batida forte na porta da cozinha. A entrada da mansão estava se abrindo. Um homem, que parecia ter saído de um pesadelo, apareceu. Ele tinha um olhar intenso e determinado, e assim que viu Lucas, sua expressão mudou. Nós precisamos falar, é sobre o passado. A verdade que todos estão tentando enterrar, gritou ele. Mariana sentiu um frio na barriga. O que aquele homem sabia? Que verdades estavam prestes a serem reveladas? A festa desmoronava ao redor deles, e em meio a rostos aterrorizados, tudo o que Mariana conseguia pensar era o que isso significava para ela, para Lucas e para as crianças que agora olhavam para ela com esperança e medo. Desesperada, ela sabia que não havia como voltar atrás. O jogo havia mudado, e a verdade estava prestes a explodir. Uma tensão cortante dominava a cozinha. Os olhares de todos estavam fixos no homem que acabara de entrar. Lucas, ainda atordoado, se aproximou dele. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz baixa e tensa, carregada de desconfiança. O homem tinha um ar familiar,
como um reflexo distorcido de alguém que Lucas conhecia bem, mas não conseguia identificar. Lucas, você precisa saber a verdade. É sobre sua mãe e sobre você, ele disse, a voz tremendo. Naquele instante, Mariana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A mãe de Lucas parecia prestes a protestar, mas o homem continuou. Você não pode mais viver na sombra das mentiras. O menino, que ainda chorava, ficou em silêncio. Todos estavam em estado de choque. Mariana olhou para Lucas, que agora parecia uma tempestade contida. Ele moveu os lábios, mas nada saiu. Eu sou seu pai, o homem soltou, e as palavras ecoaram como um estrondo. O choque nas expressões de todos era palpável. Até Mariana, que pensou já ter visto de tudo naquela mansão, sentiu o coração disparar. A verdade que você não sabia, Lucas. Sua mãe nunca foi completamente honesta. Eu fui expulso de sua vida, mas nunca deixei de ser seu pai. O público começou a murmurar. O clima entre os convidados se transformou rapidamente, do divertimento perfeito à curiosidade mal disfarçada. O olhar da mãe de Lucas tremeu, e seu rosto palidificou. Cale-se, você não tem o direito de entrar aqui e dizer isso. Eu te proibi de se aproximar da minha família. Ela gritou, a voz alta comprometedora. Os convidados em volta começaram a se afastar lentamente, como se a tensão os repelisse. Eu não tenho que obedecer mais você, o homem respondeu, agora com um tom de revolta. Ele se virou para Lucas, que ainda estava apenas processando. O que isso significava para ele? Sua vida, suas certezas estavam se desfazendo. Você está mentindo. Meu pai é outro. Lucas balançou a cabeça em negação, a angústia aparecendo nos seus olhos. A mãe dele passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar a situação. Não me faça mentir mais uma vez, Lucas. Sua mãe tirou você de mim. Isso é apenas uma parte da verdade. Eu não sou o único que teve que enterrar segredos. O homem caminhou até Lucas e fez uma pausa, como se buscasse uma conexão. Você precisa conhecer toda a sua história. Mariana observou Pudo, seu coração batendo descontroladamente. O diário que estava ali poderia ser a chave para entender tudo. Ela piscou uma vez, lembrando-se das dependências trancadas da mansão. Era um labirinto de segredos, e agora a verdade estava perto de desmoronar as últimas paredes que restavam. E então, como se o tempo estivesse parando, a mãe de Lucas irrompeu a porta, chocada. Basta! Eu não vou permitir que você destrua a vida do meu filho, ela gritou. Sua voz era um misto de raiva e desespero. Mariana percebeu que a tensão crescia. E aquele não era o fim. Então, em uma fração de segundo, um barulho imenso veio de fora. Uma explosão? Um som que parecia pertencer a um pesadelo. A casa tremeu, as luzes oscilando. As crianças gritaram. E Mariana sentiu seu estômago se revirar. Mariana, fique com eles. Lucas ordenou, embora seus olhos não desviassem do homem que dizia ser seu pai. O caos estava se instalando, e a descoberta de segredos parecia ser apenas o começo. O que havia desencadeado aquela explosão? O que mais estava prestes a ser revelado? Mariana segurou as mãos das crianças, tentando transmitir calma. Mas uma parte dela sabia. Tudo mudara em um instante. A verdade desenrolava-se como um rolo de linha, e a relação entre todos ali nunca mais seria a mesma. Uma nova tempestade estava se formando, e nenhum deles estava preparado para o que poderia vir a seguir. Enquanto a cozinha tremia sob a tensão da revelação de que aquele homem era o verdadeiro pai de Lucas, o clima pesado se intensificou. O barulho da explosão ecoava ainda nas paredes da mansão e todos os olhares pareciam esperar pelo próximo movimento. Lucas, paralisado,
olhava ora para o homem, ora para a mãe. Seu mundo estava desmoronando. Você mentiu para mim a vida inteira, gritou ele, a voz embargada de dor. O olhar de sua mãe era uma mistura devastadora de raiva e desespero. Era como se a máscara dela tivesse se quebrado, revelando não apenas uma mãe defensiva, mas uma mulher atormentada pelos próprios fantasmas. Você não sabe a verdade. Eu fiz isso por você, para te proteger. Ela respondeu, a voz tremendo. Mariana segurou as mãos das crianças, ciente de que precisava garantir que estivessem a salvo. Mas sua mente estava em um turbilhão. E naquele momento, a cozinha foi invadida por uma corrente de ar frio, como se a própria mansão exalasse o peso dos segredos. O homem que dizia ser o pai de Lucas avançou um passo. Proteger ou aprisionar? Ele disparou. Toda essa mentira se tornou uma prisão. E agora você precisa escutar. Sua vida nunca foi o que você achou que era. O menino estava em choque, buscando respostas, mas sendo engolido pela confusão. Mariana viu que ele parecia menor, fragilizado pela revelação, e conseguiu visualizar o quanto a dor poderia atingir uma criança. Mas enquanto ela tentava acalmá-lo, outros sons começaram a surgir. O barulho da festa ao longe foi se tornando um murmurinho distante. E as luzes começaram a apagar, como se a mansão estivesse se preparando para um grande escândalo. E foi nesse momento que um grito rasgou o ar. Era um grito agudo, vindo do lado de fora. Todos viraram-se, perplexos. Mariana sentiu o coração disparar. A urgência tomou conta de seus pensamentos. O que mais poderia acontecer naquela noite, já marcada por segredos? Mariana, você precisa ver isso. A voz de Lucas estava urgente. Ele se dirigiu à porta. Antes que pudesse pensar duas vezes, ela seguiu na sua cola, puxando as crianças junto. Quando chegaram ao jardim, a cena era de caos. Um grupo de pessoas estava reunido ao redor de uma figura caída no chão, e a escuridão deixava tudo mais confuso. As luzes da festa se apagaram completamente agora, e só a lua iluminava os rostos aterrorizados. Mais perto, Mariana sentiu um gosto amargo na boca ao reconhecer a pessoa caída. Era uma mulher, a irmã de Lucas, a quem ele acreditava ter perdido em um acidente há anos. Ana! Gritou Lucas, correndo em sua direção. O susto e a dor apertaram o coração de Mariana. Para ela, Ana era um espectro do passado, uma história contada em sussurros, e que agora tomava forma no presente. Mariana hesitou. A imagem da garota na cama, deitada há tanto tempo, fora sepultada sob as memórias da tristeza. Mas ali estava ela, viva, com um olhar perdido e machucado. O que aconteceu? Por que estava ali? Precisamos levá-la para dentro, assinalou um dos convidados, em pânico. Todos se aglomeravam ao redor da cena, murmúrios de choque e horror se espalhando como um vírus. Viam, mas não podiam acreditar. O clima de festa tinha se desvanecido, transformando-se em um pesadelo. As crianças, com olhos arregalados, não entendiam a gravidade da situação. Mariana, dividida entre proteger aquelas vidas inocentes e o desejo de descobrir mais, olhou para Lucas. Seu rosto estava branco, e ele parecia se debater entre a alegria desesperada e a dor. O choque em seu olhar era indescritível. E enquanto as sirenes ecoavam ao longe, a verdade começou a se desenrolar. A irmã de Lucas não era apenas uma sobrevivente. Sua presença ali poderia desvendar todo um novo labirinto de segredos, revelando finalmente o que havia sido enterrado sob anos de mentiras. Como isso é possível? O que você faz aqui, Ana? Lucas perguntou, a voz falhando. Mariana sabia que nada seria como antes, e antes que pudesse pensar em algo, do fundo da multidão, uma terceira voz se elevou, quebrando os ecos da confusão. Eu posso explicar tudo.
mas vocês não vão gostar do que vão ouvir. E assim, em meio a fragmentos de verdade e ecos de dor, cada um se viu à beira de descobrir que o que pensavam saber poderia se tornar a pior tragédia de suas vidas. A noite estava longe de acabar, e havia muito mais à frente. O que mais estava escondido sob a superfície daquela história? A voz que interrompeu o torvelinho estava carregada de uma intensidade que fez o ar ficar pesado. Eu posso explicar tudo, mas vocês não vão gostar do que vão ouvir. O coração de Mariana pulava no peito, e a confusão em torno dela era quase palpável. O que poderia ser tão devastador que a irmã de Lucas, tida como morta, precisava revelar? Tudo havia tomado um rumo sombrio, e ela sentiu que a noite estava apenas começando. Lucas, ainda paralisado, virou-se para a irmã, cujos olhos estavam cheios de dor e medo. Ana, o que aconteceu? Onde você esteve? Ele perguntou, a voz tremendo. Os murmúrios da multidão cresciam, enquanto figuras se aglomeravam ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Cada rosto era uma máscara de choque, cada respiração um eco da expectativa. Ana respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eles me mantiveram em um lugar escuro. Fui sequestrada, Lucas. Ela conseguiu articular, a voz falhando. Uma nova onda de murmúrios correu pela multidão. Mariana apertou as mãos das crianças, que a olhavam com olhinhos arregalados, absorvendo cada palavra como se fosse uma verdade desconcertante. E então, como se o destino tivesse escolhido aquele momento para lançar uma bomba, uma figura familiar emergiu da escuridão ao lado da casa. Mariana piscou, e seu coração parou. Era a mãe de Lucas, a mulher que buscava proteger sua família a qualquer custo. Porém, com um olhar sombrio e vazio, ela não parecia a mesma. Ana, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar morta. Ela gritou, quase em um sussurro, a voz embargada de desespero. A expressão de Lucas se contorceu. Mamãe, então você sabia? Você sabia que ela ainda estava viva? A verdade estava agora se desdobrando de uma forma que Mariana nunca poderia ter imaginado. A revelação foi como um tapa na cara, frio e gelado. A mãe de Lucas deixou escapar um gemido e o chão pareceu abrir sob seus pés. Não é o que você pensa. Eu fiz o que fiz para proteger você. Ela começou, mas suas palavras ficaram engasgadas, como se a verdade realmente a tivesse aprisionado. Os rostos ao redor se tornaram um borrão de espanto e desconfiança. Enquanto isso, um grito rasgou a noite. Mariana virou-se rapidamente e seu estômago se revirou. Um dos empregados da mansão estava em pé, com olhos arregalados, segurando uma arma. Eles estão vindo, ele berrou, a adrenalina transbordando. Precisamos sair daqui, agora. Era um momento congelado no tempo, onde cada batida do coração parecia ecoar como um tambor. A festa era apenas um pano de fundo para uma tempestade que se aproximava, e a tensão na atmosfera tornou-se insuportável. O que mais estava escondido? Quem eram eles? Pânico se espalhou entre os convidados, e a multidão começou a se dispersar, correndo em todas as direções. Mariana foi puxada para o lado por Lucas, que agora tinha um novo fogo em seus olhos. Vamos! Precisamos encontrar segurança, ele exclamou, a determinação unindo-se ao medo. Ana, venha! Ele gritou, olhando para a irmã. Mas ela estava paralisada, a realidade a golpeando em ondas. Mariana percebeu que, em meio ao caos, a revelação do sequestro de Ana apenas arranhava a superfície. A família Richter estava envolta em um redemoinho de segredos que ameaçavam não apenas seus próprios mundos, mas a segurança de todos ao redor deles. Mariana ofegou. As crianças estavam a poucos passos e o olhar delas estava repleto de terror.
O que está acontecendo, tia Mariana? O menino perguntou, a voz trêmula. Diante da possibilidade de um verdadeiro confronto com segredos obscuros, Mariana teve que agir. Sigam-me, agora! Ela gritou, puxando as crianças em direção a um lugar mais seguro, enquanto o som da confusão parecia cada vez mais distante. Mas antes que pudesse levar os pequenos para longe, um estrondo reverberou no ar. A casa sacudiu e as luzes piscaram. Outra explosão? O que estava acontecendo? A luz da lua iluminou uma figura lá em cima, no segundo andar da mansão, onde ocorreu a súbita arquitetura e o frio metal de uma arma. Era uma visão terrível. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Não havia como voltar atrás. Agora, tudo estava em jogo. Os segredos que tinham sido enterrados não estavam apenas à vista. Estavam prontos para se transformar em uma batalha pela sobrevivência. E a pergunta mais terrível pairou no ar. Quem era realmente a família Richter? Uma verdade tão obscura estava prestes a ser revelada. E Mariana sabia que ao final daquela noite, nada seria como antes. Mariana ficou paralisada, segurando as mãos das crianças, enquanto a cena se desenrolava diante dela. O homem que afirmava ser o pai de Lucas parecia ter trazido não apenas uma revelação, mas um cálice transbordando de segredos e mentiras. E agora, com a entrada abrupta de Ana, tudo parecia estar à beira do colapso. O caos ajudava a emoldurar o que já era um quadro desesperador. Então, em meio à confusão, o som crescente de sirenes se aproximava, como um aviso sombrio. O coração de Mariana acelerava. O que mais poderia acontecer? A mansão, que um dia parecia tão imponente e cheia de vida, agora parecia um presídio, cercada por uma tempestade de segredos. Mariana, precisamos sair daqui. Lucas gritou novamente, os lábios pálidos sob a luz da lua. Ana estava em estado de choque, e a expressão da mãe dele era um misto de feição contida e pavor. Mariana puxou as crianças, tentando guiá-las para longe do tumulto. Mas algo chamou sua atenção. Uma sombra se movia perto da porta da mansão. Seu estômago se apertou. Uma sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer. Ela virou a cabeça para olhar e então tudo mudou. Uma figura encapuzada emergiu da escuridão, com olhos brilhando sob o capuz. A multidão estava tão engrossada em seu próprio pânico que ninguém prestou atenção. Mariana sentiu um arrepio na espinha. Havia algo familiar nessa forma, como se tivesse visto essa pessoa antes, em algum lugar esquecido. Mas onde? É hora de revelar a verdade. A figura gritou, sua voz ecoando através da noite tensa. Assim que pronunciaram aquelas palavras, uma onda de energia negativa atingiu o local, fazendo a multidão hesitar. Todos vocês estão tão felizes em viver nas mentiras, mas eu sou a chave para tudo isso. Chaves. A palavra reverberou na mente de Mariana. O diário. O que ela não sabia sobre aquele diário que poderia ter desvendado tudo. Diga a eles, mãe. A figura agora se virou para a mãe de Lucas, e Mariana percebeu que o tom tinha uma intimidade perturbadora. A mulher empalideceu ainda mais e, em meio ao caos, lançou um olhar desesperado para Mariana. Não, não pode ser. Eu pensei que estivesse segura. As crianças estavam apavoradas, e Mariana tentava manter a calma. O que estava acontecendo? Quem era aquela pessoa? Por que todos estavam tão atordoados? Sentindo um nó na garganta, Mariana agarrou o braço de Lucas. Precisamos ir agora, Lucas. Mas ele estava paralisado, os olhos fixos na figura. Mãe, o que você sabe? Ele parecia alternar entre esperança e desespero. Você não precisa ouvir isso. A mulher gritou, sua voz cortante. Mas a figura não se deixou abalar. Eu sou a sua irmã, Lucas. E com essa declaração, o mundo de Mariana desabou. A boca de Lucas se abriu em choque. Ele se virou para a mãe, um olhar de dor e confusão.
A única irmã que ele acreditava estar morta estava bem ali, como um fantasma da sua infância, pronto para o confronto. Espera, isso não pode ser verdade, Lucas gritou, a incredulidade se misturando à raiva. Você não pode ser. Eu sou real e não sou a única que tem segredos. A sua vida foi construída sobre mentiras e agora é hora da verdade vir à tona. O olhar da figura era penetrante e Mariana sentiu seu próprio coração tremer. As crianças começaram a chorar e a multidão olhava em estado de choque. O caos e o pânico que antes eram evidentes começaram a dar lugar a uma confusão mais profunda. Mariana sabia que essa pandemia de revelações poderia desmoronar algo além de apenas uma família. Poderia ser o início de um novo ciclo de dor. E então, o sino da casa começou a tocar, fortíssimo, reverberando em seus ouvidos. Era como um aviso fúnebre, ecoando nas profundezas da mansão, enquanto as sombras dançavam ao redor deles. Mariana respirou fundo, percebendo que tudo estava prestes a explodir. Os laços já estavam retorcidos, e agora cada resposta poderia girar em um novo labirinto de segredos e dores. O que isso significa? Ela perguntou, buscando apressadamente perceber o que poderia acontecer a seguir. Assim, enquanto tudo se aglomerava em torno deles, um pesadelo se tornava realidade. E no fundo, Mariana entendeu que a verdade, quando exposta, nem sempre trazia alívio. Às vezes, o que se revela é tão devastador que pode mudar tudo. E à medida que as sombras dançavam, fugindo do controle, ela soube que o pior estava por vir. Mariana ficou paralisada, segurando as mãos das crianças, enquanto a cena se desenrolava diante dela. A figura encapuzada, que se revelou como a irmã de Lucas, parecia ter trazido não apenas uma revelação, mas um cálice transbordando de segredos e mentiras. A tensão no ar era quase insuportável. O sino da casa soava, distorcendo a serenidade da noite. Temos que sair daqui, Lucas exclamou, seu olhar ora cheio de esperança, ora tomado pela dor. Ele se virou para Ana, parecendo procurar por uma resposta em seu olhar, mas ela permaneceu atenta à figura encapuzada, como se estivesse hipnotizada. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. Fomos separados por causa de vocês. A figura deu um passo à frente, revelando um rosto que Mariana conhecia muito bem. Era a governanta da mansão, Clara, que sempre estivera ao lado da família. Meus queridos, eu sou testemunha de tudo. E tenho mais verdades, verdades que não foram ditas. A voz dela soou como um eco perdido no caos. Ana não é a única que tem história a contar. Clara, o que você está dizendo? Lucas questionou, confuso. O murmúrio da multidão aumentava, e Mariana sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia ser revelado naquela noite? Clara respirou fundo, sua expressão mudando. Eu tenho um segredo. Algo que mudará tudo o que você acredita sobre sua família. A relação entre seus pais, a ausência da Ana, tudo é parte de um plano que vai muito além do que vocês entendem. Nesse momento, as luzes da mansão começaram a piscar novamente, e um som de vidro quebrando ecoou de dentro de casa, como se as paredes estivessem se despedaçando sob a pressão dos segredos. E de repente, antes que a Nilm pudesse processar, uma segunda figura entrou em cena. Um homem com um olhar intenso e ameaçador. Era o pai de Lucas, que se afastara anos atrás, mas agora estava de volta. Por que você está aqui, Marcos? Clara questionou, deixando transparecer um medo genuíno. Você não deveria ter voltado. Foi por causa dela que voltei. Ele apontou para Ana. Ela precisa saber quem realmente somos. Todos nós temos nosso passado enterrado, e é hora de desenterrar tudo. Lucas olhou entre os dois, o coração hesitando. Pai, o que você quer dizer? Que passado? O desespero na voz dele transparecia. Eu sei sobre a verdade do sequestro,
e que você não foi apenas uma vítima, Ana. Você é parte da razão pela qual tudo isso aconteceu. Sua presença não era mera coincidência, mas uma questão de sobrevivência. Para todos nós. Mariana, atenta. Percebeu que, a cada palavra, um novo pedaço de um quebra-cabeça se montava, revelando uma imagem aterrorizante. O que isso significava para Lucas? E as crianças? A tensão crescia e cada respiração parecia ecoar em um abismo de confusão. E de repente, o cenário se transformou. Um grito estrondoso veio da direção da mansão. As janelas estouraram e todo o ambiente ao redor de Mariana tornou-se um turbilhão catastrófico. Cuidado, alguém gritou. Uma estrutura que Mariana achava sólida agora desmoronava. Não eram apenas segredos que estavam vindo à tona, mas revelações que poderiam ameaçar a vida de todos ali. Enquanto uma onda de destruição se aproximava, Mariana pensou apenas em proteger as crianças, puxando-as para longe do caos. Mas um sentimento de desespero tomou conta dela, e ao olhar para trás pela última vez, enquanto os escombros caíam, não conseguia deixar de se perguntar: todos aqueles segredos eram realmente a causa de tudo isso? O que mais estava escondido sob a superfície, à espera de ser despedaçado? Eu gostaria de saber o que mais estava à espreita nas sombras daquela mansão, e as consequências que aquela noite explosiva traria para todos. As paredes da mansão tinham começado a tremer, como se toda a estrutura estivesse se despedaçando sob o peso dos segredos. O sino continuava a tocar, um aviso sombrio que ecoava a angústia de todos. Mariana sentiu um nó na garganta. A noite estava cheia de revelações dolorosas, mas nada comparado ao que aconteceria a seguir. Precisamos sair agora, Lucas insistiu, puxando Ana para longe da figura encapuzada. As crianças tremiam, mas a tensão entre eles pairava no ar como um nevoeiro sufocante. Mariana queria gritar que tudo ficaria bem, mas a verdade é que ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Então uma explosão estourou. Um brilho ofuscante cortou a noite, e a multidão mergulhou em pânico. As janelas da mansão racharam, e vidros cortantes voaram em todas as direções. Mariana puxou as crianças para mais perto dela. O terror apossava-se do coração de todos, mas, no meio da confusão, um grito profundo, quase como um lamento, surgiu de dentro da mansão. Eles estão aqui para buscá-la. A figura encapuzada gritou, a voz finalmente revelando um tom de desespero. A revelação atingiu Mariana como um golpe. Para quem eles se referiam? O que mais poderia estar à espreita naquelas sombras? Sem pensar, a figura começou a correr em direção à mansão. Venham, a verdade está lá dentro, ele gritou, e Mariana teve certeza de que algo muito maior estava acontecendo do que ela poderia imaginar. Não, volte, é perigoso. Lucas tentou chamar, mas já era tarde. A figura desapareceu no tumulto, correndo em direção à porta quebrada. O restante da multidão hesitava, dividida entre o desejo de escapar e a necessidade de descobrir a verdade. Então, como se o universo tivesse escolhido aquele instante para quebrar a ilusão, outro som aterrador cortou a noite. Um carro preto despencou do fim da rua, as luzes brilhando intensamente, e antes que Mariana pudesse processar, 4 homens surgiram de dentro dele, armados e determinados. É ela! Peguem-na! Um deles gritou, apontando para Ana. O caos se intensificou. As crianças gritaram e os convidados começaram a correr em pânico. Mariana sentiu que a terra estava se movendo sob seus pés. Lucas, proteja as crianças. Ela berrou, sentindo um impulso de se jogar na frente deles. Os homens estavam perdidos na multidão. Seus rostos determinados refletiam algo muito mais profundo. Quem são eles? O que querem com ela? Lucas gritou, mas sua voz estava sendo apenas um eco no tumulto. O semblante de Ana transparecia a desolação. Ela parecia perceber que sua vida, mesmo com a liberdade que sonhou, poderia estar em perigo real. E então,
No meio da confusão, alguém empurrou Mariana para o lado. Era Clara, a governanta. Não importa o que você pense, Mariana. Ana não é só uma vítima nisso tudo. Sua presença aqui pode ser bem mais perigosa do que você imagina. Mariana olhou para ela, confusa e furiosa. O que você quer dizer com isso? Toda a verdade estava sendo desconstruída diante de seus olhos, e cada nova revelação deslizava como um fio fora de controle. Tudo o que ela sabia estava à beira do colapso. Mariana, você não sabe quem Ana realmente é. Clara continuou. Mas antes que ela pudesse terminar, os homens se aproximaram. O pânico reinava e Mariana percebeu que todas aquelas pessoas, amigos e familiares, estavam sendo consumidos por segredos que não deveriam existir. Ela sabia que a verdade mais dolorosa poderia não ser suficiente quando a vida estava em jogo. As crianças estavam atrás dela, protegidas. Mas Mariana sentiu que o seu papel estava prestes a mudar. Seus sentimentos por Lucas e sua ligação com Ana agora pareciam impossíveis de separar. A reviravolta verdadeira estava prestes a desmoronar, não apenas o mundo deles, mas qualquer laço que eles pensavam ter. E, naquele momento de pura tensão, Clara finalmente olhou para Mariana com uma expressão quebrada e sussurrou. Ela é parte de tudo isso. Ela é a chave. Aquelas palavras pairaram no ar e um frio percorria a espinha de Mariana. Ana não era apenas uma sobrevivente. Ela era um elemento central em uma trama que poderia mudar o destino de todos ali. O que mais estava escondido? A história estava apenas começando a se desenrolar, e Mariana se deu conta de que a noite ainda não tinha chegado ao fim. Mariana ficou paralisada, segurando as mãos das crianças enquanto a cena se desenrolava diante dela. A figura encapuzada revelou ser a irmã de Lucas, e isso trouxe um turbilhão de emoções. Clara, a governanta, finalmente soltou uma verdade ameaçadora. Ana não é só uma vítima nisso tudo. Sua presença aqui pode ser bem mais perigosa do que você imagina. As palavras dela pairavam no ar, pesadas como chumbo. A tensão aumentava e a pressão de segredos prestes a serem revelados estava quase insuportável. Mariana olhou para Lucas, que parecia estar lidando com o peso da descoberta de uma irmã que achava perdida. E a expressão dele era uma mistura de alívio e desespero. Mas antes que ele pudesse dizer algo, o estrondo vindo da mansão abalou tudo. As luzes piscaram e uma onda de vento gelado percorreu o lugar, fazendo as pessoas se aglomerarem. Os gritos começaram a ecoar ao redor, e as crianças agarraram-se mais a Mariana, que agora se sentia completamente perdida. E então, um grito agudo cortou o ar, vindo de um homem que havia surgido do fundo da multidão. É agora. Temos que levar Ana e escapar. Ele parecia frenético, apontando para a figura encapuzada. Mariana não reconheceu o homem, mas seu olhar determinado a assustou. Havia algo nele, uma energia caótica, que a fez sentir um nó na garganta. Quem é você? Lucas gritou, desafiador, mas o homem não tinha tempo para explicações. Antes que pudesse reagir, 4 homens surgiram das sombras, armados e prontos para agir. Eles avançaram rapidamente em direção a Ana, e o pânico tomou conta da multidão. Não, saiam do meu caminho, gritou Lucas, movendo-se para proteger a irmã. Mariana se pôs na frente das crianças, mas seu coração estava acelerado. O que estava acontecendo? As revelações não eram suficientes, onde a vida estava em risco. Ela é a chave, o homem gritou novamente, agora com um olhar desesperado. A verdade que você não quer ouvir vai custar a vida de todos nós. Ana, escute-me. As palavras dele reverberavam na cabeça de Mariana. E, de repente, tudo fez sentido. O que quer que estivesse escondido sob aquele manto de mentiras era realmente importante.
algo que não estava apenas ameaçando eles, mas todas as suas histórias entrelaçadas. Assim que Ana hesitou, Mariana se lembrou do diário. O diário escondido na cozinha poderia conter o que eles realmente precisavam, e a necessidade de descobrir a verdade se tornou uma urgência palpável. Mas assim que dava um passo, algo imprevisto aconteceu. Um dos homens armados, que parecia realmente ser um dos capangas daquele grupo, apontou para Clara. Você sabia. A revelação foi como um raio cortando o céu. Todos pararam. A atenção se voltou para Clara, cujos olhos ficaram grandes de pavor. O que ela sabia? Qual era o papel dela nessa confusão toda? Clara, o que você está fazendo? Lucas confrontou a mulher que havia estado com a família por tanto tempo. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Eu não posso proteger vocês se não souberem a verdade. Clara finalmente gritou, seu tom desesperado elevando-se acima da confusão. Ela estava tremendo e parecia nas garras de uma dualidade entre suas lealdades. Ana, ainda paralisada, finalmente falou. Sobre o que você está falando, Clara? O que mais você escondeu de mim? Eu sou apenas uma vítima. Sua voz estava cheia de frustração, mas Mariana podia ver que havia algo mais profundo, uma camada de dor. Tudo teve um impacto em Mariana. O passado estava correndo em direções inesperadas, como se tudo estivesse prestes a se unir em um só conflito. De repente, no estalo de um segundo, tudo se transformou. Clara deu um passo à frente. Eduardo, o que você quiser saber, ela precisa saber. A verdade dela é a chave para tudo. Nesse momento, um novo som ecoou. O barulho de metal se encontrando com a pele. O homem que havia gritado Eduardo se virou para ela com uma expressão intensa. Se vocês não ouvirem, não haverá como escapar. O grito era um aviso. E assim, sob a luz avermelhada da partida de um lado a outro, Mariana sentiu que o peso da verdade estava prestes a desandar. Então, um tiro disparou. A adrenalina desencadeou um grito coletivo. E tudo ao redor congelou. A realidade distorcida que Mariana agora via a fez perceber. A revelação de Clara poderia não ser apenas uma traição, mas o início da verdadeira calamidade na vida de todos ali. O sangue escorreu. A noite tinha mudado para sempre e ninguém estava a salvo. A última imagem que ela teve foi de Lucas, um olhar de horror e desolação, enquanto o eco de um disparo ainda reverberava na sua mente. O que isso significava? O que mais estava prestes a ser revelado? Mariana estava paralisada, segurando firme as mãos das crianças, enquanto as paredes da mansão desmoronavam em um caos de gritos e medo. O disparo havia cortado o ar, e o que parecia ser o fim se transformara rapidamente em uma batalha pela sobrevivência. A imagem de Lucas, com um olhar desolado, ficou gravada na sua mente. O que mais poderia acontecer naquela noite infernal? Eduardo, o que você fez? A figura encapuzada gritou, sua voz tremendo com a pressão do momento. Era o momento em que todos se tornaram conscientes de que a verdade não era apenas um fardo, era uma arma. Num instante, as luzes oscilaram e uma sombra ameaçadora se projetou ao redor da multidão. Todos estavam parados, respirando rapidamente, aguardando o que vinha a seguir. Vamos, precisamos nos afastar daqui. Mariana gritou, puxando as crianças em direção à saída. O pânico no rosto delas foi um lembrete de que elas não podiam ser deixadas para trás. Lucas, ainda em choque, olhou para Ana. Ela parecia tão perdida quanto ele. Não, eu não vou deixar ela ir com você. Lucas gritou, a determinação ressurgindo. Ele se posicionou entre Ana e os homens armados, tentando proteger a irmã com toda a força que ainda lhe restava. Mas Mariana sabia que era um momento crítico. Uma fração de segundo poderia mudar tudo. Clara, que observava de longe, finalmente tomou uma atitude. Desculpa, mas é hora de encarar o que fizemos. Sua voz ecoou,
como se falasse para todos, mas especialmente para Lucas e Ana. A verdade precisa ser dita. A vida de vocês depende disso. O clima ficava ainda mais intenso. Os homens armados pressionaram, e tudo parecia irreal. Mariana olhou ao redor. A confusão tomou conta, e as sirenes da polícia podiam ser ouvidas se aproximando rapidamente. Assim que os homens se prepararam para agir, algo dentro de Mariana se acendeu. A fraqueza deles era a busca pela verdade. Eduardo, não seja estúpido. Clara gritou, sua voz agora cortante. E foi ali, naquele instante, que algo inesperado aconteceu. Ana fez um movimento, como se realmente estivesse disposta a encarar a verdade que a cercava. Se eu sou a chave, então vamos abrir essa porta juntos, ela declarou, olhando fundo nos olhos de Lucas. A multidão hesitou. Os homens, agora cercados por incertezas, dengaram-se. Mariana, por um breve momento, sentiu um fio de esperança. E com isso, as crianças começaram a chorar melancolicamente, lembrando a todos os porquês e até onde todo aquele embate havia os levado. Então, um outro barulho cortou a tensão. A porta da mansão se escancarou, revelando Clara com uma caixa nos braços. Aqui está, o diário, a verdade que conduzirá à salvação. A caixa tinha um brilho opaco, mas Mariana sabia que estava cheia de segredos que poderiam mudar tudo. Mariana puxou as crianças em direção a Lucas, enquanto Ana estendia a mão para Clara, que a passava quase como um simbolismo de unidade. Eu estarei com você, não importa o que for, Ana assegurou. E aquela frase acendeu um novo tipo de esperança entre eles. Preparem-se, gritou Lucas, a determinação finalmente retornando. Juntos eles formaram um grupo unindo os laços com a verdade, segurando firme e encarando a tempestade. O que quer que estivesse além daquela porta não poderia ser pior do que o que enfrentaram até agora. E então, quando as luzes da mansão começaram a se apagar uma última vez, uma sensação de liberdade tomou conta deles. A verdade estava prestes a ser revelada, e a noite ainda guardava segredos. Mas antes de mergulhar no desconhecido, o suspense pairava no ar. E tudo o que Mariana realmente sabia era que nenhuma palavra estava realmente fechada. E conforme seu coração acelerava, ela pediu para que seu espírito se mantivesse firme, mesmo que o futuro mágico e aterrador continuasse a se desenrolar. E enquanto a noite se transformava, ela sentiu que era hora de agir. Se você chegou até aqui, é hora de se comprometer. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam sentir toda essa emoção. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs do canal fazem a diferença. Esta é a sua chance de fazer parte dessa comunidade incrível.